Aleluia. Está apelando ou não? Glória a Deus. Já encontraram Mateus capítulo 5, verso de número 33? Vamos lá. Minha Bíblia diz assim: outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos. 2 pontos. Não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Papai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos, para que a gente veja, os nossos ouvidos, para que a gente ouça. Quebranta, Senhor, o nosso coração, para que possamos entender e compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para nós hoje. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa nos revelar essa mensagem de maneira simples, para que todos nós, Senhor, todos, possamos entendê-la, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar hoje sobre as pessoas que se apressam em fazer um voto, empenhar a sua palavra sem a anuência de Deus. Muitas pessoas se deram muito mal na sua vida, porque empenham a sua palavra, porque fazem juramentos, fazem votos, e depois para cumpri-los, irmão, é uma luta, né? No momento de desespero, no momento de angústia, fazem votos diante de Deus, promessas, juram diante de Deus, e depois, para que esse juramento possa se cumprir, causa dor, tristeza e choro. Eu vou trazer alguns exemplos para você dentro da Bíblia. Deus me deu isso hoje. E eu estou lendo um texto que está todo em vermelho e o Senhor está falando para mim e para você sobre juramento. Eu quero dizer para você que no Velho Testamento, os judeus, eles diziam que quando você fazia um juramento pelo Senhor, você era obrigado a cumprir independente do que fosse. Jurou, tem que pagar. Não tem conversa. Não pagar, morre, né? Então o juramento era uma coisa muito séria, era uma coisa que chegava a gerar morte no Velho Testamento. Jesus disse, nos trazendo para o Novo Testamento, debaixo da nova aliança, que agora você não tem mais necessidade de jurar. Que quando você começa a jurar, dá a impressão que você está mentindo. Quando você conta uma coisa e a pessoa duvida, você fala, não, eu juro. É porque a pessoa não confia na sua palavra. Você não tem credibilidade. E você precisa ter credibilidade. Se tem uma coisa que é importante na vida do crente, é a sua palavra. E você tem que aprender a cumprir a sua palavra. E quando você tiver uma palavra só, sim será sim e não será não. Você falou sim, acabou. Não precisa falar, não se preocupe, eu te dou a minha palavra. Você já não deu? Você já não falou que iria fazer, que iria a determinado lugar,
que tal dia cumpriria um compromisso? Por que é que você precisa fazer um compromisso juramentado? Porque as pessoas não confiam na sua palavra. E muita gente sofre desse mal porque faz promessas vazias, que dificilmente serão cumpridas, que se comprometem, mas não têm compromisso, que prometem, mas não se empenham em cumprir. Você precisa entender e aprender que a palavra do crente tem que ser uma só. Nem que custe caro, não interessa. Você falou, você tem que cumprir. A Bíblia diz que todos os mentirosos e aqueles que se utilizam da mentira não vão herdar o reino dos céus. E muita gente mente descaradamente, empenhando a sua palavra, prometendo, dizendo que vai e não vai, que vai fazer e não faz, que vai trazer o bolo e não traz o bolo, que vai trazer a Coca-Cola gelada, traz a Coca-Cola quente e fica pedindo desculpa que não deu tempo. Quanta gente você conhece assim? Não, vou lá na tua casa sábado, vou levar um bolo para nós comer. Você, beleza, você passa o café, arruma a mesa, fica esperando, porque você confiou na palavra daquela pessoa. E aí quando vai de noite, passou o dia inteiro, a pessoa não apareceu, não te deu satisfação, daí manda uma mensagem, fala, desculpe, surgiu um imprevisto, eu não fui. Conhece alguém assim? Conhece, irmão? Uma pessoa que perde a sua credibilidade, e quando a pessoa fala uma coisa para você, você já fala, isso aí, falando e o passarinho voando, é a mesma coisa. Eu ia usar outro animal fazendo outra coisa, mas não vou porque estamos no culto. Né? Não tem credibilidade na sua palavra, as pessoas não acreditam na sua palavra. E você tem que aprender, nem que você sofra um prejuízo, se você deu tua palavra, você tem que cumprir. A não ser que você diga, ó, talvez eu vá. Se eu não puder, eu não apareço. Agora, se eu puder, aí está sob condição, né? Agora, se você der a tua palavra e dizer que você vai fazer, irmão, se vira, dá teu jeito. Você que pariu Mateus, agora embale o berço. Não é responsabilidade dos outros, é sua responsabilidade. Você se empenhou. Quanta gente, irmão, está vivendo debaixo de maldição na sua vida, porque quebrou voto com Deus. Voto é um troço sagrado, irmão. Você votou, você tem que pagar. Se você prometeu, você tem que cumprir. Jesus está falando que você não precisa prometer. Eu disse aqui, há determinados tempos atrás, há bastante tempo, eu utilizei aqui a expressão dos pagadores de promessas. Tinha até um filme com esse nome. Do cara que pediu uma graça para Deus e disse que se ele fizesse, ele ia fazer uma cruz de madeira enorme, ia subir uma escadaria de 700 degraus e até lá em cima de joelho. E aí todo mundo começou a criticar o cara, dizendo, mas teu joelho está sangrando. Ele disse, eu fiz uma promessa e eu tenho que cumprir. Católico, apostólico, romano. Mais crente que muitos que estão dentro da igreja aí, batendo no peito, falando em língua estranha. Que te fala uma coisa hoje e amanhã outra. Que mente olhando nos teus olhos, descaradamente. Mentirosos, arrogantes, amantes de si mesmo. Que estão na esquerda de Deus. E aí quando a vara desce do céu, e ela desce, e os caras ficam chorando, reclamando, murmurando, né? Tem que falar com o pastor, pastor, minha vida está uma droga, eu não sei por que a minha vida está assim. Tem certeza que você não sabe? Tem certeza? Quantas vezes você se comprometeu com Deus e não cumpriu? Estou falando comigo, eu estou falando com Deus. Quantas vezes, irmão, as pessoas empenham a sua palavra e na sua palavra aplicam junto o nome de Jesus. Não, em nome de Jesus eu vou fazer isso aqui. Não
não vai, e não faz, e não cumpre a sua parte. Jesus está falando conosco nessa noite e está te dando o caminho da tua bênção e da tua vitória. Ele está dizendo que você não é obrigado a prometer nada, que não é para você ficar jurando nada, que é só para você falar, eu vou. Se você vai, pode. Vou te esperar então. Qual hora? Qual horário? Estou lá te esperando. Não precisa ficar emendando ou fazendo absolutamente nada. Porque a única coisa que nós temos é a nossa palavra, meu irmão. E se você perder a tua palavra, você vai ter o quê? O quê? Eu te pergunto. O quê? O que vale um homem sem palavra, uma mulher sem palavra? O que vale? Eu te pergunto. O que vale? Uma pessoa que não tem vergonha na cara, vamos colocar dessa maneira, né? E mente porque não tem vergonha na cara. Um dia fala uma coisa, outro dia fala outra, outro dia fala outra, outro dia já fala outra. Não tem uma constância. Não anda por um caminho apenas, né? Dependendo do vento que bate, um dia vai para cá, outro dia vai para lá. Então, esse texto está tratando sobre isso. Ele disse, nem jurarás pela tua cabeça. Olha o verso 36. Porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Eu quero abrir um parênteses e dizer que a Bíblia não está dizendo que pintar o cabelo é pecado. Amém? Se você quiser, você pode pintar. Algumas pessoas se utilizam desse texto para dizer que pintar o cabelo é pecado. Mentira isso. Deus está falando que você não tem o poder de tornar o teu cabelo branco ou preto. Pintar, você pode pintar a cor que você quiser. Mas embaixo da tinta ele continua sendo a mesma cor. Sai a tinta, ele volta à cor natural. Isso que a Bíblia está falando. Então, se você não tem autoridade, tem que ir falar com as crianças para baixar esse barulho aí, porque está atrapalhando já. Então, nós precisamos, eu e você, entender que a nossa palavra tem que ser apenas uma. Você não pode ter duas palavras. Que você não pode ter dois pesos e duas medidas. Você precisa aprender isso. Sim é sim e não é não. Se você não tem certeza, não fale. Não é feio dizer não sei. Pastor, você vai na minha casa? Não sei. Vou tentar. Mas acho que não vou conseguir. Agora se eu falar eu vou sim, pode me esperar a tal hora e eu não vou, que negócio é esse? Ou eu falo para você, ó irmão, eu vou, mas você tem que me lembrar. Porque minha cabeça é muito ruim, eu não lembro. Então, tal horário você liga para mim e me lembre. E aí não vai ter problema. Aí é um problema médico e não de caráter, né? Amém? Então nós precisamos, eu e você, ter este entendimento. Eu quero te dar alguns textos bíblicos. Eu quero trazer para você algumas situações e circunstâncias dentro da palavra de Deus que merecem ser aqui faladas. Deus me deu alguns textos. E o primeiro é Gênesis, capítulo 25, verso 29. Se você tiver com a tua Bíblia, abra aí junto comigo. Você que está em casa, abra junto comigo. Gênesis 25, 29. E eu vou te dar 5 exemplos de pessoas que juraram por Deus no momento de angústia e depois se arrependeram amargamente porque se cumpriu. 5. Eu vou te dar exemplos do porquê você não deve jurar. Principalmente nos momentos de angústia. Porque Deus vai te cobrar. Vamos lá? Já encontraram? Gênesis 25, verso 29. A Manuela já colocou aqui. E a gente vai ler o texto. E Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo
e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Pergunta: Jacó enganou Esaú? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Não. 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 Jacó foi astuto. Fez um negócio, irmão, que ele queria e não tinha. Com alguém que tinha uma coisa, mas desprezava. A primogenitura, meu irmão e minha irmã, era o direito daquele que nascia antes, o irmão mais velho. Naquele tempo, só o irmão mais velho tinha direito à herança. A bênção do seu pai, o primogênito. Mas Esaú desprezou isso. Saiu para caçar, diz a Bíblia. Ficou 2, 3 dias, não sei quanto tempo. Quando voltou, estava morrendo de fome. Jacó tinha feito um cozido de lentilhas, um pão bem gostoso, que ele era um excelente cozinheiro. E Esaú veio e trocou o que ele tinha de melhor por um prato de lentilha. E ainda fez um juramento. Jurou diante de Deus. O que é que aconteceu nesse momento? A bênção que estava sobre Esaú foi transferida para Jacó. Jacó roubou a bênção? Não. Jacó enganou Esaú? Não. Jacó bateu no Esaú, pois Esaú dá a bênção para ele? Não. Então nunca mais fale que Jacó era trapaceiro. Ele não trapaceou, irmão. Fez uma proposta. E vou dizer uma coisa para você, tem muita gente recebendo proposta. Normalmente quem faz a proposta é o diabo, o mundo, as pessoas. Querendo comprar a tua primogenitura, a bênção que está sobre a sua vida. Te oferecendo trabalho, casamento, alegrias momentâneas, mudanças para lugares melhores. Tem gente que recebe o ministério na igreja, o ministério de Deus, pede dons a vida inteira e de repente recebe uma proposta de trabalho muito boa, em outro lugar. O cara abandona tudo, vai embora. Você trocou a tua bênção pela primogenitura. E não consultou a Deus, que é o pior, né? As pessoas não consultam a Deus. Não, eu vou ali porque lá vai ser melhor para mim, Deus vai me abençoar. E o voto que você fez, irmão, cadê? Hã? E o voto que você fez para Deus? Quando você orou, quando você fez a campanha, quando você passou tanto tempo da tua vida dizendo: Deus, me abençoa, quero trabalhar na minha igreja, quero ser usado com poder e autoridade. Aí Deus te dá poder, autoridade, e vem o diabo e te dá outro emprego, lá na ponta que partiu, salário dobrado, carro, irrecusável, e você simplesmente pega o prato de lentilha e abandona a tua primogenitura. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso, irmão? Ou você acha que é só Esaú que fez isso? Você acha que é só Esaú que fez isso? Ah, mas pastor, você não sabe o que você está falando, porque Deus conhece meu coração. Claro que conhece.
e sabe que você trocou a bênção de Deus pelo prato de lentilha, pelo salário dobrado, pela casa melhor, pelo carro mais novo, né? Pelo marido bonito. Não, eu vou casar com você, mas daqui para frente você tem que vir cuidar de mim. Deixe menos igreja, menos viajar. Agora, não, tá bom, então, ó, Jesus, agora eu vou casar, vou cuidar do meu marido. Abandonou o ministério. E vice-versa. E vice-versa. Não é? Trocou a bênção de Deus, a sua primogenitura, pelo, sei lá o que, não sei nem o que falar. Eu queria estar trazendo para vocês uma palavra de bênção hoje, de alegria, mas não foi essa palavra que Deus me deu. Deus não mandou eu vir profetizar uma vitória na tua vida. Deus mandou eu te exortar, para que você não perca a vitória que Deus deu para você, por falta de conhecimento, entendimento e sabedoria. Porque muita gente, irmão, está passando por situações dificílimas na sua vida, que fez escolhas erradas. Deus trouxe a bênção diante dele e ela optou por outra coisa. Ah, isso aqui não quero. Ah, isso não. Ah, isso aqui não. Não, Deus sabe que eu não quero. Ah, irmão, é como se fosse a irmã Elô, ou meu irmão Jefferson, vou trocar, aqui. Veio preparando, levou ele para a prefeitura, não foi, Jefferson? Abriu um cargo de comissão, ele foi trabalhar lá, num cargo simples, mas pela humildade do coração dele, foi empenhado, trabalhando, se esforçando. Aí apareceu o concurso, ele fez, passou, segundo lugar, né? Primeiro. 13º. Mas tinha quantas vagas? 14. É penúltimo. Entrou, tá bom, né? Entrou, agora é funcionário da prefeitura, está na bênção, porque perseverou. E quando ele entrou no trabalho, irmão, ele começou a estudar, se preparou, a Elô certamente puxou suas orelhas, como boa professora que é, né, Elô? Fez ele ficar acordado de madrugada, estudando para passar no concurso, que eu já conheço a bicha, né? Os filhos todos na faculdade, todo mundo ajudou, o Jefão, ele estudou, se preparou, passou. Aí ele passou, concurso, beleza. De repente aparece alguém e fala, ó, tem um trabalho para você lá em Joinville, você vai ganhar o dobro. Ele abandona tudo que Deus deu, porque lá vai ganhar o dobro, vai para lá, trabalha na empresa, como eu já ouvi várias histórias. 90 dias, 120 dias, a empresa dá um pau lá, entra em falência, ele perde o emprego. Ele perdeu o emprego lá, perdeu o concurso aqui, que ganhava menos. Ficou sem nada. Daí ele volta para a igreja chorar para Deus. Ah, Deus, me ajuda. Ajudar como, irmão? Se você não se ajuda. Quanta gente, irmão, que tem passado pelo vale da sombra e da morte, porque não tem palavra, porque se esqueceu do voto, dos anos de oração, de consagração, que Deus olhou lá do céu e falou, não, vou abrir essa porta aqui para abençoar. Quando Deus abriu a porta, você simplesmente virou as costas e foi para outro lugar. Que o diabo te ofereceu um prato de lentilha e você foi e correu atrás. Quanta gente é assim, irmão? Você acha que foi só o Esaú que fez isso? É isso que você acha? Foi só o Esaú que fez isso aí. Mas ninguém fez, mas ninguém faz. Abrir mão da bênção de Deus por uma necessidade momentânea. E ele precipitadamente jurou por Deus. Qual foi o destino dele? Perdeu a bênção. Perdeu a bênção. E o seu irmão recebeu a bênção no seu lugar. Porque ele lançou fora. Escute bem isso. Esse texto é importante. E eu espero que você preste bem atenção no que você está ouvindo.
Quero falar agora sobre Josué. Vamos lá para o livro de Josué, capítulo 9, verso 15. Esse aqui é extraordinário, esse exemplo. Josué, capítulo 9, verso 15. Vou ler o texto. E Josué fez paz com eles, e fez um concerto com eles, que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeão, Sefira, Berote e Kiriat Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: dar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que lhes temos jurado. Eles entraram na terra de Canaã, o povo de Deus. Destruíram a primeira nação, conquistaram um pedaço da terra, foram para a segunda, destruíram, e quando eles marchavam para a terceira, os moradores desse lugar, os gibeonitas, astutamente traçaram um plano. Se vestiram com vestes de saco, roupas velhas, pegaram um pão embolorado, se sujaram todos. Eles estavam a 2 dias de distância do povo, nas cidades da frente, e vieram ao encontro deles. E quando eles encontraram, falaram: nossa, encontramos uns coitados aqui, ó, tudo morrendo de fome. Escute isso, vamos ajudar eles. E ninguém orou a Deus para perguntar nada, porque os príncipes do povo resolveram fazer isso. E aí eles disseram: olha, a gente vem de uma nação muito distante, muito longe. E os caras olharam os pão embolorados, sabiam que, imaginaram que os caras faziam muitos dias que estavam andando, e eles tinham vindo ontem de noite, eles moravam ali do lado. Sujo, deram migué. E disseram: olha, a gente veio para fazer paz com vocês, porque nós não queremos guerra. A nossa nação, os caras: não, vamos fazer paz sim. Vamos jurar em nome do Senhor que nós não vamos destruir, nem matar você, e nem nada. E vocês vão poder morar no meio de nós. Onde vocês morar? Os caras mentiram. Lá em tal lugar longe, uma terra que não tem valor, vocês nem vão se importar com isso aí. Não, então nós vamos fazer um juramento diante de Deus, sem orar, sem perguntar para Deus. Nós vamos fazer um juramento diante de Deus que nós não vamos tocar em vocês, beleza? Beleza. Pode ficar no meio. Bom, vamos marchar para a próxima cidade. E marcharam. Passou 2 dias, chegaram na porta das outras cidades. As 4 cidades, como você leu ali o nome delas. Quando chegaram lá, saiu o povo e disseram: ó, vocês não podem atacar a nossa cidade. Não, podemos, Deus falou que a gente... Não, vocês juraram por Deus lá atrás que vocês não iam atacar nós. Esses caras aí tudo moram aqui, ó. E se vocês tocar um dedo de nós, a maldição de Deus vem sobre a vida de vocês. Vocês juraram por Deus? Não fizeram juramento? E aí o povo ficou enlouquecido com os príncipes, porque eles foram trouxa, foram enganados pelos caras. E os caras astutamente livraram as suas famílias, as suas cidades da morte, porque o povo de Deus não orou. Olha para quem está do teu lado, aponta no olho dele e fala assim: ó, você tem que aprender a orar. Fale para ele. Fala para ele, irmão. Está com vergonha? Fala para ele: irmão, você tem que aprender a orar. Para de fazer o que você acha e começa a orar. Para de fazer o que você acha e os teus olhos vão parar de enganar você. Você tem que aprender a fazer isso. Qualquer coisa que eu vou fazer na minha casa, eu oro. Senhor, eu quero trocar esse carro, eu posso trocar? O Senhor acha que eu devo?
Se Deus falar para mim que sim, que eu posso, se não, não. Se não, eu não faço, irmão. Ah, mas é um bom negócio, eu não sei o que tem debaixo do capô. Se o carro foi batido, se o carro está demolido, eu não sei. Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, eu estava nas Assembleias de Deus, ainda eu tinha um Fusca. O meu Fusca estava só misericórdia de Jeová. Feio demais. Cheio de coisa, estava podre aqui, quebrado ali, estava muito ruim. Eu mandei num cara para pintar, para o cara desmanchar, que Fusca você sabe que o cara levanta, faz tudo novo, remenda, fica novo, né? E o cara me enganou, encheu de massa, mas eu não sabia, não entendia nada. Não sabia. Pintou tudo, para mim estava novinho. E aí um amigo meu, que congregava na igreja também comigo, o Ricardo, nunca vou esquecer isso. Falou: ô Vaso, vende o Fusca para mim, quero comprar um carrinho e tal. Eu falei: ah, beleza, quero vender. Ele falou: mas antes eu vou orar a Deus. Eu falei: ora então. No outro dia ele chegou, dando risada, assim, ele era pequenininho, assim. Ele falou: Vaso, não posso comprar teu Fusca. Eu falei: por quê? Porque Deus falou que teu carro está tudo podre. Está podre ali, está podre lá, está podre lá. Então eu falei: não, estava meu, mas eu mandei arrumar. Ele disse: não, Deus falou que o cara enganou você e não arrumou. Está tudo podre. E eu não posso comprar porque o carro está podre. E estava mesmo. Eu fui lá, peguei um troço, onde o cara tinha passado massa, bati, caiu tudo. Fui lá e quase matei o cara que fez. Fiz ele fazer de novo. Uma briga lá, só não bati nele porque eu já era crente, irmão. Aí ele escutou muita coisa. Ele veio de novo, fez, daí foi o funcionário, não sei o que, daí fez. Mas se o irmão não ora, irmão, tinha se ferrado. Que as pessoas fazem as coisas pela aparência. Não é? Vai contratar um funcionário, se eu era negão, falou: ó, negão, essa cara de trabalhador que ele tem, vou contratar ele. É um baita de um jaguar, você não sabe? Aí você contrata ele, fica te enrolando, enrola, não faz o serviço. A culpa é dele? A culpa é tua? É tua. Você não orou? Se você tivesse orado, Deus ia falar: ó, não contrata o negão porque ele só enrola. É só hipotético. Ou vai dizer: não, pode contratar o negão que você trabalha aqui. Né? Trabalhador. Trabalha sábado, domingo, isso aqui é. Você acha que Deus não fala para você as coisas? Você vai falar, irmão. Deus vai falar. Deus vai falar. Você pode ter certeza que Deus vai falar para você. Você pode até fazer, mas você já sabe que você vai se ferrar, né? Aí você se ferra sabendo. Deus já falou. Deus já avisou você. Então nós precisamos aprender a orar antes de fazer acordo com alguém. Antes de se agarrar em qualquer coisa, ter qualquer coisa, empenhar a nossa palavra com qualquer pessoa. Ah, eu quero ficar com você aqui. Você já orou? Deixa eu não levar uma fumada. Tem mais um exemplinho aqui para você. Livro de Juízes, capítulo 11, verso 30. Uma das histórias mais tristes que eu já li na minha vida. Eu ia até pular ela, para não ler para você. Porque quando Deus falou para mim sobre voto de tolo, essa aqui é a principal história da Bíblia. Irmão, voto de tolo. Eu não gosto dessa história. Ela é muito triste. Ela é bíblica. E ela serve de exemplo para mim e para você. Jefté é o comandante do exército de Israel. A Bíblia diz que ele numa batalha muito complicada, seria impossível dele vencer. Ele disse: Senhor, se você quiser, depois você vai lá, do 30 ao 40. Ele disse: Senhor, se tu me der a vitória aqui, quando eu voltar para a minha cidade, a primeira coisa que sair da porta da cidade,
vindo na minha direção, eu vou sacrificar o Senhor. Voto de tolo, irmão. A Bíblia diz que ele venceu a batalha. E quando ele está chegando na cidade, sua filha sai correndo pela porta e o abraça. Sozinho. 15 anos. E ele chorou desesperado, porque tinha jurado por Deus que a primeira vítima que passasse pela porta ele ia sacrificar para o Senhor. E agora? Promessa de tolo, irmão. Pessoa que fala demais, dá bom dia para poste. Aprenda o que a Bíblia está ensinando você hoje. Deus não está obrigando e nunca obrigou você a fazer voto para te dar as coisas. Mas se você fizer, você vai ter que cumprir. Quer você queira, quer você não queira. Quer você queira, quer você não queira. E a Bíblia diz que o ato se consumou. Teve que fazer. Deus não exigiu a sua consciência. E ele sacrificou a sua filha. Porque era um idiota, posso falar? De fazer um voto de tolo. De fazer um voto que não pode cumprir. De fazer uma promessa para Deus que não vai ter capacidade ou condições de resolver lá na frente. Como é que você faz um negócio desse? Ah, pastor, agora, a partir de agora eu vou começar a trabalhar na igreja. Foi uma irmã. O próximo culto não vem porque o marido não deixa. Mas como é que você deu tua palavra que você ia? Não vem porque tem que viajar. Não vem porque saiu de férias, vai ter que... Como assim, irmão? Você não fez um voto? Você não deu tua palavra? Como é que você não vai cumprir? Então pensa antes de você fazer. De você assumir o compromisso. Porque quando você assume um compromisso com a igreja, está fazendo uma coisa para Deus, não é para mim. Se você prometer qualquer coisa e não vir fazer, eu venho e faço, ou outra pessoa vai fazer. Mas e a tua palavra diante de Deus vai ficar como, irmão? Você vai ficar sem credibilidade. E a hora que você for fazer, orar, Deus dizer, Deus não vai nem dar bola para você, irmão, que sabe que você é mentiroso. Você fala as coisas e não cumpre. Diz que vai fazer, não faz. Como assim, irmão? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que prometeu. Quanta gente que vem com essa conversinha furada. Ah, Deus falou para mim, mandou eu ir embora. Que Deus, cara? Assume a bronca. Foi você que quis ir embora. Foi Deus, não. Você que abandonou e foi embora. Por causa da concupiscência do teu coração. Por causa da mentira da tua boca. Pessoa mentirosa, sem caráter, sem palavra. Se empenha. As pessoas fazem um planejamento. E o cara simplesmente vira as costas, vai embora, irmão. Nem dá tchau. Não seja você a fazer isso com Deus. Ah, mas eu vou. Irmão, você acha que Deus vai abençoar você? Se você não tem capacidade de ser fiel nas coisas mínimas, Deus vai ter colocado uma grande, é isso que você acha? É isso que você pensa. Se você não cumpre a tua palavra nas coisas pequenas, como é que Deus vai te dar uma grande? Ele já sabe que você vai roer lá na frente e vai sair fora. Quantas pessoas, irmão, que estudaram, que quiseram buscar o pastorado, vou buscar o pastorado, orou, jejuou, estudou, fez teologia, trabalhou. Foi para uma igreja grande, aí foi lá, daí chegou na metade do caminho e falou, eu estou com depressão, vou embora, largou tudo, abandonou e tchau. E as ovelhas se perderam, se dispersaram. Ou outras pessoas que dividiram trabalhos, como a gente vê por aí muito. Sai da igreja, leva um pedaço da igreja embora. Agora eu vou ter a minha igreja, eu vou cuidar das minhas ovelhas. Daí fica com dor de barriga, irmão, abandona. Aconteceu em São Paulo isso com a gente. Nós tínhamos uma igreja em São Paulo. Do dia para a noite o pastor ligou para mim e falou, pastor, Deus falou comigo, disse que acabou meu tempo aqui, vou embora. Abriu outra igreja, levou todas as ovelhas de São Paulo com ele. Aconteceu comigo isso. Essa semana,
Algumas pessoas me procuraram e falaram, pastor, eu queria falar com você, porque eu saí da igreja, porque o pastor Marcos, mas ele teve um câncer no intestino, fez já 5 cirurgias, abandonou a igreja, abandonou todo mundo, nós estamos tudo perdido. As pessoas não têm compromisso com Deus, irmão. Daí quando vem a justiça, fica chorando. As coisas de Deus são santas, são sagradas, irmão. Não é brincadeira. Quando você empenha a tua palavra com Deus. Eu me lembro quando o pastor Marcos veio lá de São Paulo, na minha casa, pastor, Deus falou comigo que eu tenho que vir para esse ministério, abrir uma igreja. Eu falei, não, eu não quero. Que eu já estou escolado com isso. Aí Deus falou para mim, dê uma chance para ele. Eu falei, Jesus, mas você sabe que ele vai me dar um cano. Ele falou, dê uma chance, eu estou mandando você dar. E eu dei. Eu obedeci a Deus. Passou um tempo, ele fez negócio, eu chamei ele e falei, ô companheiro, que negócio é esse aí? Você está fora da casinha. Nunca tinha tratado sobre esse assunto, estou falando hoje. Você está fora da casinha, está errado o que você está fazendo. Ah, pastor, me perdoe, porque, sabe como começa? Sim é sim, irmão, e não é não. Ou é ou não é. Não tem mais. Ah, mas é que Deus falou com você, Deus falou comigo. Irmão, quem falou isso foi Miriam. Pegou lepra e depois morreu. Foi Coré. Foi para o canto, morreu queimado. As coisas de Deus são muito sérias, irmão. E daí tem pessoa que liga para você e fala, ah, pastor, o Espírito Santo falou comigo e falou que eu tenho que ir lá para a igreja do pastor Marco, porque ele precisa da minha ajuda. E agora, irmão, está onde? Eu te pergunto. Cadê o Espírito Santo que falou com as pessoas? Cadê Jesus falou comigo? Ah, mas eu gosto dele, irmão. Você não se move na igreja pelo teu coração. Você se move pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela tua palavra. E as pessoas precisam aprender isso. Aí está todo mundo perdido, que foi com ele, saiu, perdeu todo mundo. Eu vi um pastor que tinha lá, que era da igreja, ligou para mim no tempo e falou, pastor, eu não vou sair, eu quero continuar aqui, o senhor permite que eu fique aqui na igreja, eu vou ficar na igreja virtual. Tá tudo bem, mas eu quero ficar com você. Falei, por quê, Eles? Porque esse negócio aí não vai dar certo, já conheço todo mundo, esse povo aí não é de hoje. Daqui a pouco vai acabar e vai ficar todo mundo perdido. Foi o único que permaneceu. E está comigo até hoje. E está bem, prosperando, Deus abençoando, porque está no caminho, irmão. Quando você começar a correr atrás das pessoas, irmão, você vai se dar muito mal. Você tem que correr atrás de Jesus. Eu estou ensinando você aqui todo dia. Se você está aqui por minha causa, você vai se decepcionar e provavelmente você vai se perder. Você tem que vir na igreja por causa de Jesus, não por causa do pastor Sandro. Tenho falado isso e insistido com você. Aí o cara sai, daqui a pouco sai o pastor Vanderlei, de repente sai, vou embora. Ah, mas eu sou ovelha do pastor Vanderlei, vou embora. Vai embora. Aí daqui a pouco dá um troço do pastor Vanderlei, ele morre. Daí você fica como daí? Um cara de bunda, ah, pastor, desculpe. Pô, mas não foi o Espírito Santo que mandou você atrás do pastor Vanderlei? Como é que o Espírito Santo errou? Tem coisas que precisam ser ditas, irmãos. Que as pessoas estão de brincadeira. Que essa conversinha furada. Falo isso sempre aqui para vocês. Troço de que divide, irmãos. Deus não está nisso. Quem está nisso é o diabo, não é Deus. Isso não é uma conversa, irmão. Isso é Bíblia. E as pessoas têm que aprender. Você não tem duas bundas, para que você precisa de duas cadeiras? Só tem uma bunda, é uma cadeira só. Daí quer duas cadeiras, quer sentar lá, quer sentar cá? Como assim, irmão? Você tem que resolver o que você quer. Aí não sabe que Deus não te abençoa? Não sabe que a tua vida não vai para frente? Como é que pode, irmão? Eu pergunto isso para você. Aprenda com Jefté. Promessa de tolo, irmão. Juramento de tolo. Empenha a tua palavra quando Deus não está no negócio. Empenhou, vai ter que cumprir. E daí, se não fizer? Como é que você vai fazer? Vai ter que responder por isso. A tua vida está quebrada, tua situação está quebrada, está arrebentada. Porque Deus é sério, irmão. A igreja de Deus é coisa séria, não é brincadeira. Mas tem gente por aí que trata as coisas de Deus como se fosse lixo.
Mas Deus não é lixo, a igreja não é lixo. A igreja é uma coisa séria, santa, sagrada. E você tem que entender isso e aprender. Aprenda com Jefté. Leia o texto depois. Está aqui em Juízes 11, do 30 ao 40. Preste atenção no que a Bíblia diz. Eu quero te falar também sobre Saul. Capítulo 14, 1 Samuel, capítulo 14, verso 24. Preste atenção nisso. 1 Samuel, capítulo 14, verso de número 24. Olha o que a Bíblia está dizendo. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara ao povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar o pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície de um campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. 27. Porém, Jonatas, filho de Saul, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo. E estendeu a ponta da vara que tinha na mão, amolhou no favo de mel e, tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse, solenemente: conjurou teu pai o povo, dizendo: maldito o homem que comer hoje pão, pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco desse mel. O rei disse: maldito o que comer. Até que termine o dia e nós terminamos de matar todo mundo. E o seu próprio filho, que não escutou o que ele falou, porque falou uma bobagem, estava todo mundo com fome, fica fazendo voto de tolo. E aí, o príncipe do exército, vendo um favo de mel, pegou a vara, colocou lá, pegou, pôs na boca, comeu o mel. Uma glicose na veia. Estava cansado, lutando o dia inteiro. Ele disse: até o meu zóio voltou a brilhar, um melzinho. E o cara falou: rapaz, como é que você vai comer se teu pai amaldiçoou quem comesse? Ele disse: cara, meu pai é um otário. É isso que ele disse a mim. É um tolo, por falar uma bobagem dessa. Então cuidado com o que você fala, porque o teu filho pode ser atingido pela tua palavra. Cuidado com o que você profetiza, porque pode vir sobre os seus filhos aquilo. E aqui veio sobre o seu filho. E Jonatas morreu, você já sabe disso, não preciso te falar. Então muito cuidado com a tua boca, irmão. Porque as nossas palavras, ela tem poder. E quando você está utilizando a tua boca de uma maneira sem responsabilidade com Deus. Porque uma coisa é você mover o teu coração segundo o desejo das pessoas que estão do teu lado. Você já sabe o que eles querem, e eles falam: Deus falou para mim. É igual eu falar para vocês: Deus falou para mim aqui que todo mundo tem que torcer para o Atlético, senão você vai para o inferno. Para o Palmeiras. Sair ali, você vai pegar uma camisa do Palmeiras, a partir de hoje só vai vestir ela. Quem não vestir está amaldiçoado. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Todo mundo vai jejuar 3 dias, 3 noites. Quem não jejuar está debaixo de maldição. Como é que eu vou falar um negócio desse, irmão? Como assim? Cuidado, irmão, com o que você fala. Cuidado com as palavras que saem da tua boca, para você não ser comparado a um tolo. Para amanhã você não ser envergonhado. Quanta gente, irmão. Eu tenho dito para vocês aqui, nessa longa estrada da vida, tantos anos que eu estou aqui já, fazendo a obra de Deus. Quanta gente eu já vi ficar para trás.
por causa dessa conversa, de bater no peito e dizer, Deus falou comigo, eu vou fazer. E nem na igreja está mais hoje. Ficar doente, morrer. Quanta gente. Eu me lembro uma vez, alguns anos atrás, um dia eu vou contar a história inteira para vocês. Hoje eu vou ter que eu não posso contar a outra metade porque não aconteceu ainda, mas quando a outra metade eu vou contar. Quando acontecer eu vou dizer, ó, agora eu vou contar, tá perto, tá pertinho para acontecer a outra metade. Um cara da nossa cidade, era a maior igreja que tinha aqui na nossa cidade. Bombava a igreja do cara. Cheia, né? A glória. Eu subi no monte, Deus me deu uma visão, eu desci e falei, ó, aquela igreja ali vai fechar. Os caras me chamaram de retardado, de louco, profeta do diabo. Você não tem noção quanta coisa eu escutei. Você não tem noção. Quanta coisa eu ouvi. Deus falou para mim, mais coisas sobre isso, mas eu só posso. Eu vi uma árvore, Deus deu uma visão bem grandona, porque era a maior daqui, né? Bem grandona. Ele era uma árvore, o pastor da igreja. E eu vi o anjo vir pegar no toco da árvore, assim, arrancar do chão, assim, ó. Igual se arranca uma erva daninha. Não que ele fosse, não estou dizendo isso. Mas ia arrancar assim. Aquela árvore inteira e ele jogava a árvore. Ela passava uma água e caía lá do outro lado daquela água. E o Espírito Santo falou para mim, eu vou levar ele daqui. Com toda a sua história, com toda a sua família. E vou plantar ele lá do outro lado do oceano. Um dia ele veio conversar comigo, eu falei, rapaz, eu tenho uma palavra profética de Deus para a sua vida. Eu não botava muita fé, né? No profeta. Não conhecia ainda o profeta do caos. Eu falei, escuta o que eu vou te dizer, assim diz o Senhor. Tu é o grande da cidade, e você é como uma árvore grande que está espalhando suas raízes, e você quer ser, quer isso, quer aquilo. Oh, história cumprida. Eu falei, mas você não vai ficar aqui, você vai embora do país, Deus vai levar você, toda a sua família, está toda a família dele já nos Estados Unidos, todo mundo já foi embora, a igreja já fechou, faz tempo já. Acabou já. Já foi, era. Que tinha, vendeu, sumiu, acabou. Era uma igreja enorme aqui. Muita gente. Bombava. Era a sensação do momento. E quando Deus mandou eu falar, era a maior. Acabou. E passa, hoje está. Acabou. A família inteira foi embora. É pastor de uma outra igreja preta lá dos Estados Unidos, assumiu, está lá. Acabou. Acabou a história. Talvez ele nem lembre que eu tenha falado isso para ele, mas eu não esqueci. Eu e muita gente que está aí, né? Fala assim, bispo, tem um amigo meu que fala assim, bispo, eu me lembro quando você falou para o fulano de tal que ele ia embora do país para o outro lado do oceano. Todo mundo tirou sarro de você, cadê o cara? Não, eu não vou sair daqui. Você está enganado, não foi Deus que falou isso aí para você não, ele disse olhando a minha cara. Você está enganado. Não vou não, eu vou ficar aqui, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu tenho dito aqui para vocês, escutem o que eu estou falando. O tempo, irmão, é o melhor e maior juiz que existe na terra. Porque do tempo ninguém se esconde. O tempo vai mostrar quem é quem. Hoje pode ser todo mundo igual, mas amanhã você vai ver quem está falando da parte de Deus e quem não está. Quem é profeta e quem não é. Que quem falou da parte de Deus vai se cumprir, quem não falou vai sumir. É assim que a Bíblia fala, irmão. Nós estamos falando de jurar em falso, sobre coisas erradas, em momento errado. Mais para frente, mais um só. Eu quero encerrar aqui, são 9 horas. Quero que você abra em Mateus 14, verso 6. Vamos lá. Quero falar sobre Herodes. Mateus 14, verso 6. Abra a tua Bíblia aí. Você que está em casa, abra aí tua Bíblia, leia comigo.
Mateus 14, verso 6. Diz assim: festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, seu aniversário, dançou a filha de Herodes diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento, escute isso aqui, dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse e mandou degolar João no cárcere. Ele não queria matar João Batista porque ele tinha medo e sabia que João Batista era profeta. Mas quando ele jurou que daria a ela o que ela pedisse, jamais ele imaginou que ela pediria a cabeça de João Batista. Lançou uma palavra de maneira tola. Já pensou você conversar com alguém e falar: se você fizer isso aqui, o que você pediu eu vou te dar. Quero teu carro. Deus fala: não, carro não. Não, mas como assim? Você falou que era o que eu quisesse? Quero o carro, pode dar o documento, a chave é meu. Não, eu não vou te dar, eu estava brincando. E aí? Como é que você vai ficar diante de Deus? Eu estou trazendo uma palavra para você refletir hoje sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre as decisões que você toma achando que é Deus, quando não é. Movido pelo seu coração. Ah, mas eu gosto do Alentino. Irmão, você tem que gostar de Jesus. Você tem que servir a Deus. Você tem que ir para onde Deus está te levando. Você tem que fazer o que Deus está colocando nas suas mãos. Tem que aprender isso. Ter estabilidade espiritual, maturidade espiritual. Entender que ninguém se move, irmão. Ninguém solta a mão de ninguém. Quando Deus fez uma promessa, te deu uma visão, ela vai se cumprir. Deus não muda no meio do caminho. Quem muda é o coração das pessoas. Quem sai no meio da história, irmão, é quem não está contente e quem não está feliz. Aí ele vai buscar um negócio melhor. Mas não foi Deus que falou. Deus não tira ninguém. Como você tem livre-arbítrio. E aí você já está com o teu coração virado num alho. Ah, pastor, eu não vou mais, eu vou aqui. Deus fala: não, tá bom, você quer ir? Mas ele não mandou sim. Foi você que fez. Você que quis. Você que planejou. E aí, irmão, a voltar para trás depois, desculpe pela redundância da frase, né? Que você é só voltar e não para trás, não existe. Mas eu quero falar assim, mesmo estando errado. Voltar para trás é difícil. Esse, irmão, é difícil. Esse aí não é fácil. É fácil você bater no peito e sair cantando: não, eu não quero saber, porque Deus vai me abençoar. Mas à medida que você vai andando, vai agravando a mão de Deus, agravando a mão de Deus. E quando você chega num pedaço, você fala: Jesus não aguenta mais. Aí ele fala: volta lá onde você caiu. Daí o que você vai fazer? Eu te pergunto. E daí, irmão? O que você vai fazer? Você já deu tua palavra para todo mundo, na frente de todo mundo, já bateu no peito, já falou que foi Deus, agora Deus arrochou você, você vai dizer o quê? Que você estava enganado? Que não era Deus? Que você se precipitou? Mais uma vez eu vou dizer. Nós temos que orar, irmão, e buscar de Deus aquilo que Deus quer para a nossa vida. E não aquilo que agrada o nosso coração, os nossos olhos ou qualquer outra coisa. Entenda isso. A gente tem que ter consciência de que a tua palavra sim é sim e não é não. Eu me lembro um outro vaso aqui na nossa cidade uma vez. Uma pessoa que eu conheço, eu gosto. Tinha uma igreja bem grandona e falou: ah, Deus falou comigo, mandou eu sair e abrir uma igreja lá em outra cidade. Eu vou pôr um outro cara aqui no meu lugar, vou lá. Aí foi. A igreja estava crescendo, a igreja dele crescendo, forte aqui na cidade. Aí foi para lá, começou a trabalhar 6 meses, 7 meses. E
foi afundando, 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 até que ele foi obrigado a fechá-la. Não deu certo. Daí como é que ele ia voltar, irmão? Se foi Deus que mandou ele. Daí quando ele voltou, e ele voltou. O cara que ele deixou aqui tinha pisado na bola e a igreja enorme dele aqui estava quase virada em nada. E aí perdeu lá, perdeu aqui. Por quê, irmão? Eu vou lá fazer a obra que Deus mandou em nome de Jesus. Vai ser uma bênção. E não foi, irmão. Foi uma maldição. Porque saiu fora da direção de Deus. A obra não é sua, a obra é de Deus. A obra não é minha, a obra é de Deus. Quando eu converso com as pessoas, eles falam para mim, ah, pastor, mas o fulano, o ciclano, eu falo, gente, isso não é problema meu. A igreja não é minha, a igreja é de Jesus. A igreja não é minha, irmão. As ovelhas não são minhas, são de Jesus. Eu estou aqui fazendo o meu papel. Cuidando das minhas ovelhas, tratando, ajudando todo mundo à medida que eu posso. Mas se alguém achar que não está bom, eu quero ir embora porque não está bom. A mesma porta que você entrou é a porta que você sair. Eu falo isso aqui sempre para todo mundo. A porta de entrada e a porta da saída é a mesma. Aqui não tem ninguém amarrado, a porta não está trancada com a chave. Não, irmão. A escolha é de cada um. A escolha é de cada um, irmão. E todo mundo tem o direito de fazer as suas escolhas porque tem livre-arbítrio. Eu falo isso sempre aqui, eu não estou sendo mal educado, grosso com ninguém, de maneira nenhuma, não me entendo mal. Não vou puxar o saco de ninguém, pagar pau para ninguém, falar, irmão, você não pode sair daqui. Não, você quer ir, irmão? Estou aqui, ó, Deus te abençoe, vai com Deus. Pode ir. Eu nunca dependi de ninguém para fazer a obra de Deus, irmão. Nunca dependi, e não é agora que eu vou começar. Independente de quanto que tenha de dinheiro, tem, não tem, eu não quero nem saber. Não trabalho para ninguém, não sou empregado de ninguém, eu trabalho para Jesus, irmão. A igreja que eu cuido é a igreja de Jesus, não é minha. E você tem que aprender isso, assim como eu já aprendi. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é de Cristo. É Ele que cuida da igreja, é Ele que faz as coisas. É Ele que move na tua vida. Mas Jesus não vai mover na tua vida, primeiro, se você não tem palavra. Segundo, não tem compromisso com Deus. E terceiro, não tem honra. A Bíblia diz, dá honra a quem tem, mas muitos não têm honra, porque mentem, enganam, manipulam as coisas segundo o desejo do seu coração, na intuito de se dar melhor ou se dar bem, mas sempre vai se dar mal. Sempre vai se dar mal. Eu nunca vi uma pessoa fazer qualquer tipo de coisa nesse sentido de se dar bem. Eu nunca vi. Se der bem é porque a igreja é mentirosa, a Bíblia é mentirosa. A Bíblia é verdadeira, não vai dar certo. Aprenda isso. Você quer ser abençoado? Quer ser honrado, irmão? Tenha honra. Quer receber honra? Honre as pessoas. Com a tua palavra, com o teu compromisso. Aprenda isso. Para o capitão do barco é uma honra afundar com o navio. Não é? Todo mundo sai. Aí ele fica e afunda junto. É uma honra. Quando começa a entrar água no navio, qual é os primeiros que pula fora? Quem? Sabia disso? Eu estou falando de navio, não estou falando de igreja, por favor. Navio. Começa a fazer água, o navio, a água começa a encher, porque é os ratos que ficam no porão, né? Já começa, porque sabe que vai afundar. Mas o bom marinheiro, o que é que ele faz, irmão? Ele vai lá e tenta tampar o buraco. Jogar água para fora, pega um balde, para salvar o navio, para salvar as pessoas que não sabem nadar. Esse é o bom marinheiro. Esse é quem se esforça, esse é quem se empenha pelas coisas de Deus. Está com problema, vamos ajudar, vamos orar, vamos resolver. Aprende isso. Deus está te dando uma lição hoje. E não sou eu que estou aqui trazendo isso para você. O texto, como você está vendo, foi o Senhor que trouxe. Eu orei hoje, Deus me deu até os capítulos, os versículos, eu estou trazendo para você. O cara teve que cortar a cabeça do João Batista, porque fala demais. Para agradar as pessoas. Por que é que Herodes se ferrou? Porque ele quis agradar a Heródia.
porque ele quis agradar a moça, irmão, que ele tinha intenção com a moça. Quanta gente está aí querendo agradar a sua mulher e está enfiando todo mundo no inferno, a levar todo mundo buraco abaixo, abismo abaixo, para agradar a sua mulher, ou para agradar o seu marido, ou para agradar os seus filhos, ou quem quer que seja. Ah, pastor, eu congrego lá naquela igreja, eu não estou feliz, está uma porcaria, mas o meu filho faz teatro lá, como é que eu vou sair? Daí todo mundo vai para o inferno por causa do teatro. O navio vai afundar todo mundo junto, vivendo numa heresia, numa palavra que não é a santa nem é de Deus, numa instituição religiosa, porque tem teatro para as crianças, que tem pista de skate, se sair da igreja não pode mais andar na pista, cinema, escolinha, são ações para prender as pessoas, amarrar dentro do negócio. E Jesus, irmão, está onde? Ah, eu vou ficar aqui porque nessa igreja tem Jesus. Aí, tudo bem, você vai prosperar, aí tua vida vai ser uma bênção. Mas se você ficar aqui por minha causa, você vai se ferrar. Ah, eu vou ficar aqui porque eu amo o pastor. Irmão, você vai para o inferno e eu vou também, porque é idolatria. Eu estou gerando esse pecado na tua vida, vamos os dois para o inferno. Você tem que ficar aqui por causa de Jesus, se é que você fica. Ou não, também é problema seu. Não é meu. Entendeu? Você entendeu o que eu disse hoje? Amém? Então fique de pé que nós vamos orar. Outro sim, ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teu juramento ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Amém? Feche os seus olhos. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a verdade, porque a verdade é a tua palavra. Não nos deixe ser enganados e nem enganar a ninguém. Mas nos conceda, Senhor, andar na tua presença, vivendo a verdade evangelística, cristocentrista, biblicista, Senhor. Não nos deixe desviar nem para a esquerda nem para a direita. Mas nos permita andar na tua presença, Senhor, e sermos uma bênção em nome de Jesus. Que a tua mão, Senhor, poderosa, possa vir sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz comigo? Graças a Deus. Dá uma salva de palmas aí para Jesus. Glória a Deus. Sente-se, por favor. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. Você que trouxe essa oferta, dê um sinal aí com a sua mão, que os irmãos vão entregar o envelope. Enquanto isso, eu vou te dar alguns avisos. Eu já quero avisar você que nós estamos nos preparando para fazer um batismo em São João Batista, Santa Catarina. Você de Santa Catarina que está aí comigo, que caso queira batizar-se por esses dias, eu não tenho a data ainda, mas nós estamos preparando. Já era para mim ter ligado para o pastor Israel sexta-feira, mas eu não consegui ainda. Quero ver se falo hoje com ele. O pastor Israel está buscando um lugar quente lá, água quente e tal, para a gente fazer um batismo. São João Batista. Em breve ele vai acontecer. Dia 13 do mês que vem, nós temos culto em Joinville, no hotel Bourbon, ao lado do Shopping Miller. Dia 13, uma quinta-feira, segunda quinta-feira do mês. É isso, bebê? Segunda quinta-feira do mês. Já alugou a última também? Não. Nós vamos ver já essa semana para ver se conseguimos fechar a última também, para fazer 2 cultos no mês. Tá? Mas a princípio, dia 13, nós estaremos em Joinville fazendo o culto. Primeira quinta-feira, nós vamos estar em São João Batista, segunda Joinville, e a terceira semana para nós estarmos em Itajaí. Já estamos procurando um lugar, espero que essa semana a gente consiga fechar, para na terceira quinta-feira do mês próximo, seguinte, julho, né, a gente esteja lá, tá bom? Não esqueçam, se prepara para o batismo e também para o aniversário da igreja, vocês já sabem, né? Todos já sabem, dia 15 de julho, tá? No Clube Ipiranga, não sabe onde é, pega o endereço, se vira.
Vamos fazer uma costela, uma Coca-Cola, é para todos. Depois não fique enchendo o meu saco. Ai, o pastor não me convidou. É para todo mundo, eu não vou convidar você individualmente. Tá? Não esqueça que tem que fazer a inscrição. Se esperto, tá? Para a gente poder saber o número de pessoas que vão, tá bom? Pelo Facebook da igreja. Puder, por favor, faça isso. Feche os olhos que eu vou orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Que o Senhor possa abençoar todos os irmãos da igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, você que trouxe sua oferta, vem trazer aqui, por favor. Amém? Fique em pé, por favor. Feche os seus olhinhos. Inclina a sua cabeça. Vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão, Senhor, poderosa, venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Meu Deus, que a tua palavra seja o nosso norte. E que nós andemos nela. E sejamos uma bênção em nome de Jesus. Nos abençoa, Senhor. Abençoa a nossa semana que se inicia hoje. Dando para nós uma boa semana na tua presença. Abençoa a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho. Tudo que temos e fazemos, Senhor, seja abençoado em nome de Jesus. Que tenhamos uma semana abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua mão assim. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos em paz e até mais.